Vamos continuar falando desse jogo, né? Agora já abrimos com a arbitragem porque era um assunto muito palpitante, né? É o assunto do momento, todo mundo discutindo nas redes sociais, torcedores comentando muito sobre esse lance. Um lance que, então, na opinião do PC e de nós todos aqui da mesa do Troca de Passes de hoje, o pênalti não aconteceu a favor do Palmeiras. Vamos começar a falar um pouco sobre o jogo, a gente vai mostrar os melhores momentos para vocês do que rolou. Aliás, quero saber de vocês aí de casa, hashtag Troca de Passes, mandem aqui pra gente o que vocês acharam do jogo, né, da classificação do Palmeiras e desse pênalti marcado em cima do Vitor Roque, certo? Vamos mostrar os melhores momentos do que aconteceu no Allianz Parque nessa noite de segunda-feira. Um jogo, assim como já havia sido da fase de classificação, muito truncado. De novo, para mim, pelo menos, com o Palmeiras melhor no jogo, né? Um pouco mais de presença ofensiva, fazendo com que o Rafael, pelo menos, trabalhasse um pouco mais. Já o Everton quase saiu com a roupa limpa do estádio, né, Mansur? Eu para ser sincero, achei que o jogo teve o São Paulo, a partir da formação dele, um pouco mais de capacidade de reter um pouco mais a bola no papel, mas que no jogo, no campo, não se confirmou. O jogo abre apenas a partir da necessidade de um dos lados que vem depois do pênalti com que o Palmeiras abre o placar. No mais, eu achei dois times com muita dificuldade para construir, mas muita dificuldade para construir. De fato, não gostei, para mim, da atuação de nenhum dos dois times. Para mim, o que foi a diferença? Dentro das duas estratégias de pressionar o adversário, claramente a forma com que o Palmeiras tentou pressionar o São Paulo acabou tendo um pouco mais de efeito, não dá nem para dizer um pouco, porque acabou resultando no gol, né? O Palmeiras fazia com que o Estevão e o Vitor Roque pressionassem o Ferrarese e o Alan Franco e oferecia a bola ao Arboleda, obrigando o Arboleda ou a sair conduzindo pelo meio ou a lançar longo. Várias vezes o Arboleda acabava recorrendo ao chute mais longo, essa bola batia e voltava, o Palmeiras tinha um pouco mais de volume, mas o São Paulo não conseguia progredir no campo. Por outro lado, o Palmeiras, que tinha um pouco mais de volume, mas para mim, muito pouca articulação para conseguir explorar, inclusive uma vantagem que ele podia estabelecer no jogo, que era à frente da área do São Paulo, em tese com uma linha de 5 atrás, embora o Cedric saísse um pouco para pressionar o Vanderlan e do outro lado o Enzo Dias ficasse às vezes um pouco mais no Estevão, às vezes um pouquinho mais à frente, mas de toda forma ele tinha a frente da área protegida muitos momentos pelo Alisson e o Lucas, o que em tese deixaria um pouco de espaço por ali contra Rios, Veiga e Facuro Torres. Mas o Palmeiras não tinha calma para articular, acelerava demais o jogo, partia rapidamente para a bola um pouco mais longa e também não acontecia muita coisa com bola com o Palmeiras. Então achei o jogo, ofensivamente, em termos de criação, era bastante pobre. Tanto que você olha os números do jogo, não é um número de finalizações grande, mas acima de tudo a qualidade das finalizações, se você olha... Terminou 14-7 para o Palmeiras. Mas se você olha os gols esperados, você vai ver que ao todo o São Paulo é 0,5, o Palmeiras tem 1,70, mas o pênalti é 0,76 em geral. Então o Palmeiras também não chega a 1. A qualidade de criação de oportunidade, para mim, muito, muito abaixo dos dois lados. Enfim, não gostei, não achei que foi um grande jogo. Acho que ele abre um pouco mais no segundo tempo a partir da necessidade do São Paulo de buscar o resultado. O São Paulo muda um pouco a sua maneira de jogar, com a saída de um dos defensores, o Ferrarese passando a um papel quase de lateral, mas acho que o jogo acabou decidido pela dificuldade longa, alarmante do São Paulo em encontrar estratégia de saída de bola quando é pressionado, e isso fez com que a armadilha que o Palmeiras montou ao pressionar o São Paulo, oferecendo a bola ao Arboleda, resultasse no lance do gol. E tem uma outra coisa... Embora o pênalti não tenha existido, Exato. Mas ele nasce de uma armadilha tática do jogo. E tem uma outra coisa, Graf, que para mim ficou evidente, né? Nos momentos em que o São Paulo tinha a bola, o São Paulo teve mais a bola do que o Palmeiras ao longo do jogo. Às vezes o Oscar vinha muito próximo dos zagueiros para iniciar a construção. Tentar solucionar esse problema. Exato, para tentar fazer a bola chegar. Só que o jeito de marcar do Palmeiras, que fez uma marcação, de novo, como de costume, muito individual, né? Eram perseguições ao campo inteiro ali do Rios, no Veiga. Nesse aspecto de neutralizar o adversário e não deixar jogar, o Palmeiras fez um bom jogo. Isso. E aí o que acontecia? De marcação. Toda vez que o Oscar tentava um passe para frente, a bola era logo interceptada, né? O jogador recebia normalmente de costas. Estava sempre mano a mano. A única bola que o Lucas conseguiu receber de frente foi a que ele recebe a falta. Isso, que no começo do segundo levando tempo, o jogador do Palmeiras ao cartão amarelo. Pelo Oscar.
Mas a dificuldade de sair do jogo quando é pressionado do São Paulo, que foi a grande dificuldade do São Paulo. E quando o São Paulo conseguiu sair, o São Paulo cruzou muita bola na área. Cruzou muita bola. E normalmente... De qualquer lugar do campo, né, Grafa? De qualquer lugar do campo. Mesmo após a entrada do Eric e do Ferreirinha, o Ferreirinha tentou algumas vezes ainda levar para dentro de chutar, mas o Eric cruzou também. É a dificuldade do São Paulo que está desde o começo do ano. Esperando lances assim do próprio Oscar, do próprio Lucas, que quando eles conseguem pegar uma bola de frente, o Oscar receber uma bola um pouco mais avançada, consegue encontrar o Caleri, alguma coisa. Mas muito pouco, né? Muito pouco criativo o São Paulo. E o Palmeiras É difícil jogar contra o Palmeiras, porque o Palmeiras marca muito bem. O Palmeiras deixa de jogar às vezes porque é um time que marca bastante. Veiga marcando, Estevão marcando, marcação forte e neutralizando as principais jogadas do adversário. Eu acho que eu tenho a impressão, Mansur e Grafa, que o torcedor do São Paulo se levanta da arquibancada quando o Lucas pega na bola e arranca em velocidade, né? Porque me parece o único momento em que o São Paulo realmente parecer que vai criar uma jogada construída, né? E nem sempre o Lucas é sempre alvo de muita marcação e tal. Às vezes, pelo talento dele, ele consegue girar rápido e arrancar com a bola. Mas, fora isso, são cruzamentos buscando o Caleri. Foi assim que o São Paulo teve 2 ou 3 lances um pouco mais perigosos. Terminou o jogo com o Caleri e o André na área, né? Tentando ter mais um jogador para levantar essa bola. Mas, para mim, quase tudo hoje se originou da dificuldade do São Paulo de ter movimentos para tentar tirar do lugar essa marcação individual, gerar alguém que viesse dando um apoio de costas para tentar fazer essa tabela, para uma volta de bola ou no Rafael ou no próprio Arboleda, que movesse um dos marcadores, mas isso quase nunca acontecia. Tem o campinho aqui, se a gente quiser, para mostrar um pouquinho como era esse encaixe de pressão do Palmeiras. O Vitor, aqui, ó, os dois atacantes, porque na verdade quando o Palmeiras estava sem a bola e o São Paulo ia sair de trás, basicamente o desenho era esse. O Vitor Roque ficava aqui com o Ferrarese, o Estevão aqui estava vigiando o Alan Franco, no meio aqui era onde estava tentando sair o Arboleda. Né? O São Paulo oferecia a bola ao Arboleda ou para ele sair pelo centro, conduzindo, ou ele lançar longo. Todo o movimento do Vitor Roque e do Estevão era com o corpo perfilado para dentro, fazendo o movimento nessa direção, cortando o passe do Arboleda para os jogadores de fora, para os zagueiros de fora, e obrigando ele a jogar pelo centro. Essa bola batia e voltava. O Vanderlan aqui batia com o Cedric, o Marcos Rocha com o Enzo Dias, o Veiga quase sempre com o Oscar, Facundo Torres na vigilância do Alisson, Martínez e Rios com Lucas e Luciano, enquanto tinha uma sobra aqui atrás, onde tinha Micael e Murilo contra o Caleri. O que acontece para mim no segundo tempo? Quando tem a troca do Zubeldia, em que ele coloca o Ferreira no lugar do Cedric, a saída de bola do São Paulo fica igual. Então o Vanderlan, em vez de bater com o Cedric, passa a bater com o Ferreira, que era o homem da direita. Mas o Ferrarese, que era o encaixe do Vitor Roque aqui, ele começa como lateral a ter um comportamento de sair mais. Então a ideia o que era? Talvez fazer o Vitor Roque ser obrigado a correr para trás. Por isso que logo depois o Abel entra com as mudanças dele. Por exemplo, ele coloca o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque e coloca o Felipe Anderson no jogo. O Felipe entra no lugar do Facundo Torres para ser esse jogador que vai fazer ele deixa o Vitor Roque um pouco mais por aqui, para se precisasse fazer essa corrida aqui pelo corredor, o Felipe Anderson fazia esse encaixe. Então, o Palmeiras conseguia, basicamente, nessa marcação individual pelo campo todo, com uma sobra do Arboleda na frente, para ter uma sobra de 2 zagueiros contra o Caleri, ele conseguia limitar muito o São Paulo. Agora, a partir do momento que ele conseguia retomar a bola, para mim o Palmeiras ainda é um time que para jogar faz muita força. É evidente que o Vitor Roque hoje é um elemento novo, uma forma diferente de jogar, mas a pouca participação dele no jogo, ele faz um belíssimo lance numa hora que ele consegue receber, sai da área, vem receber essa bola, faz uma tabela com o Facundo Torres, em que ele mete uma bola muito bonita. O Facundo sai na frente do goleiro, né? No mais, do Rafael. O time ajuda muito pouco ele também a trabalhar, a participar do jogo. O Palmeiras errou muito o penúltimo passe ali, o último passe, as finalizações, errou bastante. Mas é interessante o que o Mansur trouxe, que quando ele coloca o Felipe Anderson um pouco mais para o lado e o Flaco Lopes mais adiantado, ele abre o meio campo. E o Zubeldia não fez essa leitura, porque o São Paulo queria sair pelo meio. Mas como ele já estava com muito atacante, ele tira o Luciano, ele coloca o Eric, ele coloca o Ferreirinha.
fica com o Caleri. O André. Com o André também, né? Isso, dois. Isso. Então aí ele perde o meio-campo, o Oscar já estava indo e voltando toda hora e acaba saindo. E aí o Beldia não consegue fazer essa leitura. É difícil também, você precisando do empate, você acumula atacantes para tentar jogar essa bola na área. Mas muito pouco, né, de criação de São Paulo e Palmeiras. Então, no momento quando ele teve Igor Vinícius e Dias nas laterais, Sabino e Arboleda como os zagueiros. Ficou Alisson e Oscar, em tese, como os dois volantes. Oscar com mais, naturalmente, um jogador mais leve. Ferreira numa ponta, Lucas Moura na outra, André e Caleri por dentro. Mas aí quase no 4-2-4. Isso. E depois ele coloca o Eric no lugar do Lucas. Isso. Agora, a destacar do São Paulo, pelo menos para mim, assim, o São Paulo, enfim, depois de bastante tempo, parece ter um lateral esquerdo, né? Sim. O Enzo Dias jogou muita bola hoje, não só controlando o Estevão, que não é fácil, né? O Estevão teve poucas oportunidades de levar vantagem contra ele, como quando o São Paulo está com a bola, ele também faz o jogo andar, ele dá opção. Tem vigor físico, olha, é um jogador que acho que vai ajudar muito. E o Wendel, que chegou agora do Porto, jogador que recentemente foi convocado para a seleção brasileira, ficou no banco, dá para entender o porquê. No momento, sim. Né? Porque o Enzo tem entregado muito ali do lado esquerdo. E de muita confiança, aparentemente, né? Exato. É o jogador que dá uma estabilidade ali no setor. Agora, me chamou a atenção, não sei de vocês, a escalação do Abel hoje. No seguinte aspecto, hoje o Gustavo Gomes ficou no banco de reservas para a entrada do Micael e o Piquerez também. Mas vinham jogando, né? Não eram lesões longas, o Piquerez já tinha voltado há mais tempo, vinha jogando as últimas partidas, tudo. Me surpreendeu o fato de não ter instalado Piquerez e Gustavo Gomes, né? Ele ter promovido, por exemplo, num jogo decisivo, a entrada do Micael, que recém chegou ao clube, né? É um jogo fisicamente muito pesado, né, contra o São Paulo, né? Uhum. Clássico, sendo uma semifinal ainda, o jogo único da maneira que foi, é um jogo pesado para jogador que está muito tempo sem jogar, no caso do Piquerez, mesmo tendo entrado alguns jogos, o Gustavo Gomes voltando de lesão. Mas o Micael chegou agora, mas chegou bem fisicamente, pronto, é um jogador de força, eu acho que, eu entendo, assim, também. Mas nenhum dos dois jogou contra Mirassol ou São Bernardo, né, nas fases anteriores, nenhum dos dois. Contra o Mirassol e São Bernardo, não mas eles vinham jogando o Piquerez especialmente, tanto que a gente chamou a prévia do GE hoje, como ele tinha voltado bem, apesar do longo tempo de inatividade. A prévia do GE hoje colocava uma certa dúvida na escalação dele. O Abel priorizou isso daí, ser um jogo físico muito pesado, de muita intensidade, de muita entrega, de muito contato, preservar um pouco mais esses jogadores. Como, aliás, acabou sendo, né? O jogo fisicamente hoje muito exigente. Mas a forma do Palmeiras jogar e a forma como o São Paulo também reagiu a isso, porque o São Paulo também encaixava muito a marcação, vai transformando o jogo, mais a gente costuma muito falar, o time está com uma linha de 5, uma linha de 4, o jogo, mais do que isso, de ocupação de espaços, né, na marcação, ele vai virando uma sucessão de embates pelo campo, né, de duelos homem a homem pelo campo. Acho que os treinadores usaram muito a última partida como exemplo de marcação, de jogada, de jogo, como foi. Mas será que eles gostaram do que foi o primeiro Não, eles não jogo? gostaram, mas acho que privilegiaram a segurança, a sensação de segurança que isso deu. Mas é o resultado. Qual que é a meta desse jogo? É chegar à final, é vencer, lógico. Que todo treinador trabalha para vencer e jogar bem. Mas se a gente não conseguir jogar bem, no outro jogo nós fizemos isso bem e isso aqui nós não fizemos, certamente foi usado isso para o jogo de hoje, porque foi uma réplica, né, muito parecido do que outro jogo. Agora, o Palmeiras chega a mais uma decisão, vai tentar o tetracampeonato paulista no jogo contra o Corinthians. Primeiro jogo, então, semana que vem, domingo, no próprio Allianz Parque, porque o Corinthians tem a melhor campanha. E depois, esse é um detalhe que pode ser muito importante para a segunda partida, né? A segunda partida deve acontecer na quarta-feira, pós-data FIFA, ou seja, as seleções vão jogar na terça-feira, logo na quarta, no dia seguinte do jogo das seleções, vai haver esse confronto entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. E aí alguns jogadores, por exemplo, correm sério risco de não poderem jogar a decisão do campeonato estadual porque fisicamente vão estar esgotados porque jogaram na noite anterior em outros países, né? Então, por exemplo, a gente estava fazendo uma conta rápida aqui, o Grafa vai ajudando a gente aqui para não esquecer de ninguém. No caso do Palmeiras, Richard Rios, né, que é um titular da seleção da Colômbia, deve jogar o jogo todo, né? O Richard Rios raramente é substituído na seleção da Colômbia. Inclusive contra o Brasil, né? Isso, Gustavo Gomes na seleção paraguaia. No Corinthians, ainda não saiu a convocação da Holanda, né? Para saber se o Depay
será chamado novamente para voltar à seleção. Mas ainda tem Martínez com a seleção da Venezuela, Carrillo na seleção peruana. Quem mais, Mansur? Me ajuda aí. É isso, né? O Depay, né? O Depay que... E o Memphis, né? Que a gente o Memphis não sabe. que a gente ainda... Então, o Alberto estava na lista longa lá, mas não foi chamado. Dos três. Que são desfalques sensíveis. O Corinthians, por exemplo, pode perder 2 dos seus 4 meio-campistas, né? O Palmeiras perde um meio-campista e um você zagueiro. Pega assim, tem muitos estaduais que não usaram as 16 datas, né? O Rio, por exemplo, usou 15. Rio Grande do Sul e Minas usaram menos, até 8 partidas para a fase de classificação no Rio Grande do Sul, no Campeonato Gaúcho, mais depois as finais, dá ao todo 12 datas. São Paulo usa as 16 e, além disso, teve o agravante de não poder usar esse meio de semana onde o Rio começa a final do Campeonato Carioca, porque tem um clube, e por coincidência um dos finalistas, que é o Corinthians, jogando a fase de mata-mata da pré-fase de grupos da Libertadores. Então, isso tudo aumenta. E aí você pergunta, então por que na volta dos jogadores não pode ser na quinta? É isso aí que eu ia falar. Porque tem Palmeiras e Botafogo na abertura, um dos jogos de abertura do Campeonato Brasileiro. Bahia e Corinthians. No sábado tem Bahia e Corinthians. Também no sábado. E também numa semana em que tem sorteio ainda da fase de grupos da Libertadores, que pode agendar jogos para terça-feira, e então você não tem a segurança de que esses jogos também poderiam ser movidos para domingo. Na circular que a CBF divulgou recentemente com a primeira rodada do Campeonato Brasileiro desmembrada, ela avisa, e isso já é algo que está no calendário da CBF também, desde o ano passado, que a data de encerramento dos estaduais precisa acontecer impreterivelmente na quarta-feira, justamente porque ela não tem um domínio total de como vai ser a distribuição dos jogos da Libertadores. E a ocupação do calendário, ela vem sempre de cima para baixo, né? A FIFA preenche suas datas, aliás, as datas FIFA são preenchidas há muito tempo, embora para nós pareça às vezes uma grande surpresa a existência da data FIFA, depois Sul-Americana e depois a CBF. Só havia uma possibilidade de o Campeonato Paulista ser decidido na quinta-feira e não na quarta, se a final fosse Santos e São Paulo, porque tanto o Santos quanto o São Paulo jogam no domingo. Né, na estreia do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Sport, o Santos joga contra o Vasco em São Januário. Então, se a final fosse São Paulo e Santos, daria para ser na quinta-feira e não na quarta. Em qualquer outra combinação que envolvesse Palmeiras ou Corinthians, esse jogo necessariamente teria de ser na quarta-feira, logo depois da data FIFA. Dito isso, quem é que chega como favorito, se é que há um para essa decisão do Campeonato Paulista, Corinthians ou Palmeiras? Grafite? Pergunta fácil. Pela campanha que fez o Corinthians na primeira fase, pode ter uma vantagem por decidir em casa, mas é muito equilíbrio aí. Eu acho que é difícil cravar um favorito para essa final aí, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. É difícil, viu? Não é querer ficar em cima do muro, não, mas talvez o Corinthians por decidir em casa, por ter feito a melhor campanha, como eu disse. Mas é difícil cravar, viu? O curioso, né, Grafa? Vai depender dessa data FIFA, como você falou também. Claro. Ofensivamente, o Corinthians me agrada mais, né? O jeito de jogar do Corinthians, ofensivamente, nem sempre está aparecendo, né? Isso, esse é o detalhe. Agora, defensivamente, o Corinthians tem jogado mal, né? As suas últimas partidas, especialmente, tem feito partidas ruins no aspecto defensivo. Contra o Santos até foi melhorou nessa questão, mas vinha de momentos bem ruins, assim, defensivamente. O Palmeiras, nesse aspecto, parece mais seguro, né? Embora, talvez, ofensivamente, não seja, nesse momento, tão perigoso, aparentemente, quanto o Corinthians. Fica para mim uma dúvida, e aí é evidente que os treinadores vão ter esses dias para pensar mais até o Abel do que o Ramon Dias, porque o Ramon Dias tem um compromisso gigantesco no meio da semana, então a final começa um pouco antes para o Abel do que para o Ramon. Como ele vai estruturar o time dele, porque no jogo do turno, o Palmeiras tirou muito proveito da formação tática do Corinthians com o meio-campo mais estreito, usando demais o jogo do lado, inversão de lado de bola, e foi melhor time do que o Corinthians, apesar do empate em 1-1, né? Eu acho que no todo, assim, é difícil você olhar para um enfrentamento ainda com esse Palmeiras presente, por mais que os sinais nem sempre sejam bons, e não ver esse time com um passinho à frente em termos de solidez, de toda a história que foi construída com esse time. Agora, a gente não sabe o que vai ser, até em termos de ânimo do Corinthians, porque a gente não sabe o que vai acontecer na quarta-feira. Se vai ter treinador ou se vai ter uma mudança ou não. Porque então, é plausível que, dentro do que a gente conhece do nosso futebol,
no caso de uma eliminação na quarta-feira para o Barcelona de Guayaquil dentro da arena, pode haver até mudança na comissão técnica, embora a classificação para a final tenha atenuado, imagino eu, um pouco, né? Eu ainda tendo a ver o Palmeiras ligeiramente favorito, pela história desse time, da solidez, de um trabalho mais consolidado, mas acho a margem muito pequena, tem a decisão na casa do Corinthians, né, dessa vez, que pode ajudar a dar uma igualada, e tem um Corinthians melhor do que... Teve um Corinthians que é um time que já atingiu um teto maior do que do ano passado, mas que ultimamente não vem jogando bem. Um teto maior do que o do ano passado? Não, o teto maior foi no ano passado. O teto maior em relação ao que ele estava nessa época do ano passado. Sim, ele era um time muito mais desestruturado do que ele chegou a ser ao longo do Campeonato Brasileiro do segundo turno. E em alguns momentos em que ele jogou bom futebol, em momentos mais esparsos desse ano. Eu queria falar um pouco ainda sobre Vitor Roque, né? Que foi a estrela da noite, era a estreia, aguardado, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Eu sinceramente, eu achei discreta, embora tenha participado do lance do pênalti, que para nós aqui não aconteceu, deu um bom passe pro Facundo, né, que ficou à frente do Rafael. O Rafael conseguiu sair e fazer uma boa defesa. Eu achei bastante discreta a participação do Vitor Roque, achei que ele teve poucos momentos com a bola, saiu pouco da área para tentar articular. Mas você, como um grande centroavante, Mansur... brincadeira. Rafa, você como grande centroavante que foi, o que você achou da participação dessa estreia do Vitor Roque, hein? Foi dentro da expectativa, esperava um pouco mais, um pouco menos, qual foi? Você sempre espera mais por conta da qualidade dele, por conta da qualidade do elenco do Palmeiras, mas a maneira como o Palmeiras jogou, acho que ajudou também ele ter uma atuação discreta, né? A bola chegou pouco até ele, como você falou, ele saiu pouco da área também para fazer esse pivô, fazer esse 1-2, e ele tem essa característica, ele faz bem isso daí, de abrir espaço para os companheiros poderem penetrar na área e marcar gols. Eu acho que foi discreta por conta disso, mais por conta da situação do jogo em si. Foi um jogo muito truncado, de muita marcação, de muito físico, não foi um jogo onde ele teve muitas oportunidades, chances claras, cara a cara. Você estrear num clássico, numa semifinal de um clássico contra o São Paulo é difícil. Mas eu achei dentro do que era esperado, assim, normal, assim. E você? Do lance do gol, deu uma assistência ali, foi bom. Discreto, mas foi bem. Para mim, ficaram sinais do que ele pode dar. O lance do gol, embora o pênalti para nós não tenha acontecido, a capacidade dele de pressionar é muito boa. Embora tenha sido mais demérito do São Paulo, eu acho, mas ele é bom nisso. Do Palmeiras, ele é bom nesse aspecto. Sim, ele é bom. É um jogador que está presente ali para fazer esse trabalho. Você pode confiar nele para fazer esse trabalho. Ele dá outro peso ao ataque, né? Ele dá um peso maior. Acho que a tabela com o Facundo Torres mostra o quanto ele é um centroavante que vai precisar ter uma permissão para ter uma mobilidade e, acima de tudo, acho que ele será melhor quanto mais ele tiver jogadores se aproximando dele para jogar. Nesse jogo a gente viu um bom movimento dele com o Facundo Torres. Tenho muita curiosidade de ver um comportamento ofensivo do Palmeiras em que o Estevão, que desequilibra muitos jogos recebendo aberto, mas que ele possa ficar um pouquinho mais para dentro, criando troca de passe, conexão com o Vitor Roque. Eu acho que dali pode sair muita coisa boa se isso acontecer ao longo dessa passagem. O Veiga encostar um pouco mais. Veiga participou pouco hoje, né? Fez o gol de pênalti, uma belíssima muito batida. Muito preocupado na pressão ao Ele teve um trabalho pressionou muito bem, por sinal, nesse aspecto. Teve um trabalho tático muito intenso na marcação sem a bola e faltou um pouco lá na frente.